Meus queridos alunos, estamos de volta e após breve intervalo e após saborear a nossa deliciosa água batizada, e a gente continua tratando do conceito de inquérito policial. Aliás, estou até preocupado, Charles, porque se você colocar na tela o item 1, meu coordenador pedagógico, querido Xandinho da vovó vai olhar e falar assim, pô, Renato tem 30 minutos que ele está no primeiro slide da aula. Né? Um curso intensivão vai me quebrar desse jeito. Pessoal, já vimos então que o inquérito é um procedimento administrativo preparatório, já vimos que o inquérito é inquisitório, falamos sobre a Lei 13.245. E aí entramos no próximo item, porque agora a gente vai ver que o inquérito é presidido pela autoridade policial. Renato, quando você fala presidido pela autoridade policial, que polícia é essa? Qual polícia que vai presidir? E quando você usa o termo autoridade policial, a quem você está se referindo? Então, na verdade, pessoal, o nosso objetivo agora é falar exatamente sobre essa presidência do inquérito policial. Quem é que preside o inquérito? Então, a gente pula para o nosso item de número 4, e falamos aí sobre a atribuição para a presidência do inquérito policial. Pessoal, aqui a gente começa falando sobre polícia. Então a gente começa falando sobre polícia. O termo polícia, né, tá longe de ser um termo inequívoco aí e objetivo. Na verdade, a polícia, ela é um gênero do qual aí podemos extrair várias acepções. Por isso que geralmente, pelo menos aqui no processo penal, quando nos referimos à polícia, geralmente para entender o significado de polícia, precisamos trazer um adjetivo. E aí, são dois adjetivos que a gente costuma usar. A gente costuma referir-se à polícia administrativa e também nos referimos a quem? Nos referimos à polícia judiciária. Então aqui são duas expressões comumente utilizadas no âmbito aí do processo penal. Polícia administrativa e polícia judiciária. Colegas, primeiro, o que seria a polícia administrativa? A polícia administrativa é aquela polícia de caráter preventivo. Então, polícia administrativa é aquela polícia de caráter preventivo. Ou seja, é uma polícia que visa inibir a prática de delitos. Geralmente, essas funções de polícia administrativa são exercidas pela polícia militar. Não por outro motivo que os policiais militares andam fardados, exatamente para que sejam vistos. Você vê o policial militar fardado, de caráter ostensivo, e de certa forma você se sente dissuadido à prática de delitos. Vamos lembrar que mundo maravilhoso seria esse, né? Copa do Mundo, Olimpíadas. Olimpíadas eu não fui em nenhum evento, Charles, não consegui comprar nada, né? E com o filho pequeno também deixei para lá. Copa do Mundo eu assisti um jogo. Rapaz, a Copa do Mundo foi um negócio maravilhoso, cara. Lá no Mineirão, fui com meu pai. Você vai entrando assim, 10 PMs para cá, 50 PMs para cá, 100 PMs ali, uma maravilha, cara. Dá para ir com um cordão de ouro assim, né? Uma maravilha. A ideia é essa. Pena que no dia a dia, né? Mal você vê um policial militar andando por aí, ainda mais com essa crise. Maravilha? Então essa é a polícia administrativa. Uma polícia de caráter preventivo, ostensivo, que visa evitar a prática de delitos. Renato, o que é a polícia judiciária? Essa expressão é usada pela maioria da doutrina e significa o quê? A polícia judiciária é uma polícia, como o próprio nome diz, que visa auxiliar o poder judiciário. Não apenas no cumprimento de suas ordens, como também na investigação e apuração de delitos. Então, na verdade, polícia judiciária, ela auxilia o poder judiciário no tocante
ao cumprimento de suas ordens e no tocante à investigação de delitos. Então, por exemplo, juiz da terceira vara criminal expediu um mandado de prisão. Quem vai cumprir? Polícia Judiciária. Um homicídio foi praticado aqui, na região dos Jardins, aqui na região de Campinas, aqui na região de Fortaleza. Quem vai investigar? Polícia Judiciária. Maravilha? Percebam, colegas, que você não deve generalizar, dizendo que PM é polícia administrativa e civil é polícia judiciária. Não, porque a depender do caso, uma mesma polícia pode exercer várias funções. Renato, como assim? Vamos usar o exemplo da polícia militar. Polícia militar fardada na rua. Que tipo de polícia que é essa? Administrativa, certo? Agora, imagine você que um crime militar foi cometido dentro de um quartel da polícia militar. Sabe quem vai investigá-lo? É a própria polícia militar. Então perceba que a polícia militar, ela ora desempenha funções de polícia administrativa, ora desempenha funções de polícia judiciária. Então você não pode, apontar o dedo e dizer, essa é administrativa, essa é judiciária, porque ela ora exerce alguma função, ora exerce outras funções, notadamente aí a polícia militar. Maravilha? Agora o aluno pergunta, Renato, tudo bem, já entendi isso aí. Agora me digam uma coisa, polícia administrativa e polícia judiciária. Quando você fala em polícia, essas funções são desempenhadas por quem? Judiciária. Sobre o assunto, colegas, a gente tem que passar os olhos na Lei 12.830, que o Charles coloca aí para vocês. Essa Lei 12.830, ela entrou em vigor em 2013 e ela dispõe sobre a investigação criminal pelo delegado de polícia. Vejam, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais exercidas pelo delegado são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Tome cuidado, havia quem questionasse se o delegado de polícia precisaria ter formação jurídica. Agora a lei afasta qualquer controvérsia nesse sentido, porque diz de maneira muito clara que a função de polícia judiciária e a apuração de infrações exercidas pelo delegado tem natureza jurídica. O que é muito óbvio, né, pessoal? É impressionante precisar uma lei para dizer isso. Mas é óbvio que tem natureza jurídica. Delegado vai ouvir investigados, delegado vai pedir uma preventiva, delegado vai representar por um sequestro. Como não se exigir do delegado ser bacharel em direito? Eu posso até concordar que investigadores, escrivães, agentes não tenham formação jurídica. Agora, o mesmo em relação ao delegado é praticamente absurdo. E lembre-se também que quando nos referimos à autoridade policial, nos referimos, na verdade, ao delegado de polícia. Prova disso, aliás, está aí na tela para vocês, é o teor do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830. Vejam, artigo 2º, parágrafo 1º. Ao delegado de polícia na qualidade de autoridade policial. Então, na verdade, isso aí demonstra claro que a autoridade policial é o delegado de polícia. Cabe a condução da investigação por meio de inquérito ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações. Legal? Renato, mas me diga uma coisa. O que o delegado pode e o que o delegado não pode? Essa mesma lei também esclarece. Essa lei 12.830, ela tem um dispositivo que trata dos poderes que o delegado possui durante a investigação. Está aí na tela para vocês, é o artigo de número 2º, parágrafo 2º. Aliás, parágrafo 2º, que deve ser lido com muita cautela por todos nós. Vamos dar uma lida? Olha só, durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, a requisição de informações,
a requisição de documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. Colegas, esse o teor do parágrafo 2º, dizendo então que o delegado pode requisitar perícias, e de fato pode, informações, documentos e dados. Tranquilo? Nem tão tranquilo quanto pode parecer. Aliás, o trabalho de produção legislativa brasileira nos últimos anos é de mal a pior. Cuidado, pessoal, porque pela leitura do dispositivo fica a impressão de que o delegado pode requisitar qualquer perícia, pode requisitar qualquer informação, qualquer documento, qualquer dado. Mas será que é por aí? Será que ele possui esse poder ilimitado? É óbvio que não. Então, no material de vocês, é importante que façamos uma leitura cuidadosa desse dispositivo, dizendo, vírgula, observada, então, vírgula, observada a cláusula, então, observada a cláusula de reserva de jurisdição. Então, observada a cláusula de reserva de jurisdição. Pronto. Então, esse é o cuidado que vocês devem ter. Ninguém nega que o delegado tem poderes inquisitoriais. Ele pode requisitar a perícia. Uma pessoa apareceu lá lesionada, Maria da Penha. Ele vai requisitar ao IML uma perícia. Agora, cuidado, sobretudo quando o dispositivo fala em documentos e dados, porque sabemos que alguns dados e alguns documentos demandam prévia autorização judicial. É a chamada cláusula de reserva de jurisdição. O que significa essa cláusula? Significa um núcleo de direitos e garantias fundamentais que só pode ser objeto de restrição mediante prévia autorização judicial. Quer dizer, é como se você imaginasse uma cumbuca, cumbuca fica num linguajar bem popular, né? Não escreve isso aí no material, mas é para facilitar a compreensão mesmo, né? É como se você imaginasse aquela cumbuquinha lá em casa. Então, por exemplo, lá em casa, duas crianças pequenas, né? Você tem a cumbuquinha com a moedinha do pão. A moedinha do pão, eu viro para minha menina e falo assim, ó, essa cumbuquinha aqui é só do papai. Quer dizer, ela não pode mexer, porque senão amanhã uma moedinha no chão, né, o irmãozinho dela vai engolir aquela moeda e aí, meu filho, vai ser o caos. Então, quer dizer, eu falo para ela, filha, professor de processo penal, né, filha, isso aqui é cláusula de reserva de jurisdição. Você não pode mexer, só papai e mamãe. É por aí. Ou seja, um núcleo de direitos e garantias fundamentais que só podem sofrer restrição mediante autorização prévia. Então, pessoal, exemplos. Interceptação telefônica, prisão cautelar, tá? E aí a gente pode trazer para vocês interceptação, prisão, violação domiciliar. E aí eu trago à colação um exemplo muito atual e muito importante, porque será cobrado de vocês agora em 2017, que é exatamente o quê? A nova redação do Código de Processo Penal. 2 artigos novos, olha que legal. Primeira aula do curso, você já tem 2 artigos novos do CPP. Estão aí na tela. Primeiro deles, o artigo 13A. Eu colei aí no material de vocês só o caput, tá? Mas tem um parágrafo único, mesma coisa vale para o 13B, que aliás tem outros parágrafos. O 13A, pessoal, que foi acrescentado ao CPP pela Lei 13.344. O que esse dispositivo diz? Está aí na tela para vocês, vejam. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149, 149A, parágrafo 3º do 158 e no 159. E no 239, o membro do MP ou o delegado de polícia poderão requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Colegas, percebam que o 13A dá ao Ministério Público e dá ao delegado de polícia o poder de requisição
desses dados cadastrais. E perceba que essa requisição independe de autorização judicial prévia. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando. Vem ao encontro desse parágrafo 2º, quando fala que o delegado pode requisitar informações. Quais são as informações que ele pode requisitar? Informações cadastrais. O problema é o seguinte, esse 13A, que foi acrescentado ao Código de Processo Penal, ele fala informações cadastrais, mas ele não é muito claro. Quais seriam essas informações cadastrais? Na verdade, pessoal, o ideal é entender o seguinte, esse dispositivo, ele é bem semelhante a outros dois, que constam da lei de lavagem e da lei das organizações criminosas. Só que esses outros dois são mais claros, porque eles falam quais são esses dados cadastrais. E quais são eles? São dados cadastrais que digam respeito ao nome, à qualificação, filiação e endereço. Isso é dado cadastral. Renato, mas delegado requisitando isso, sem autorização judicial, não viola o direito à intimidade? Pessoal, muita calma nessa hora, né? Dados cadastrais correm livremente por aí, né? Se eu quiser, por exemplo, se você entrar, sei lá, nas Casas Bahia, né? Qualquer coisa aí, você tem lá dados cadastrais de milhões e milhões de pessoas. Então essas informações, inclusive, circulam, são vendidas, são comercializadas pelas empresas. Então não há também querer superdimensionar a intimidade e a vida privada e exigir autorização judicial quanto a isso. Legal? Agora, cuidado, porque o Código de Processo Penal também foi alterado para que a ele fosse acrescentado o artigo 13b, pela mesma lei. E é legal ler os dois porque, enquanto o 13A, informações cadastrais, dispensa-se autorização judicial, quando se trata do 13B, fica claro que, nesse caso, há necessidade de autorização judicial. Agora, o que diz o 13B, Renato? Está aí na tela para vocês. Vamos lá. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do MP ou o delegado poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemáticas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam aí o quê? Que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Então, pessoal, olha que interessante isso aí, porque apesar da redação do dispositivo não ser muito clara, o que o dispositivo está se referindo quando fala meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos, o que o dispositivo está se referindo é a conhecida e famosa estação radiobase, que é mais conhecida no dia a dia aí dos delegados e promotores como ERBs ou ERB, se você preferir. Estação, o ERB, a depender aí do sotaque, né? O que é a ERB aí, Estação Radiobase? Na verdade, pessoal, a gente falava sobre isso e o Charles, casado que gostou muito de saber dessa informação, tem gente que não conhece as ERBs ainda. Meu celular está ligado. Quando meu celular está ligado, há uma certa controvérsia, eu até dei uma estudada, eu não preciso ligar para alguém, não. Basta que ele esteja ligado. Tá? Quando ele está ligado, ele está conectado a uma antena. Então vamos imaginar, por exemplo, São Paulo. E é óbvio que eu vou exagerar aqui. Mas, por exemplo, se eu estou na Avenida Paulista, tem uma antena da Vivo que capta a Avenida Paulista. Se eu saio da Avenida Paulista e avanço para a região da Consolação,
passa para uma outra antena. Então, quer dizer, são várias antenas que vão cobrindo. O que é estação radiobase, pessoal? Você não consegue dizer a exata localização do indivíduo, pelo amor de Deus. A Vivo, quando requisitada, ela não vai dizer que às 10 horas do dia, sei lá, 5 de maio de 2017, o Renato estava na Avenida Paulista, número 1022. Não é isso, tá? Mas vai dizer que você estava numa determinada região. Essa é a estação radiobase. Legal? Renato, isso é útil? Meu amigo, a galera ainda não sabe todos, mas é muito útil. E é útil por quê? Primeiro, em alguns casos, você consegue provar que a pessoa estava nas imediações de um local. Só para o aluno entender, Charles, eu tive um caso de roubo de fuzil. Quartel, entraram, subtraíram fuzis. O cara negava que teria sido ele o executor do delito. Nós quebramos a herb dele. Quebramos a herb e com as informações da herb, demonstrou-se que na hora do crime, o celular dele estava nas imediações do quartel. E ele morava a mais de 20 quilômetros dali. Então, quer dizer, você vai condenar com base nisso? É óbvio que não. Mas é um baita de um indício de que ele estaria envolvido no delito. Hoje, pessoal, é muito comum, reparem nisso, que alguns criminosos mais experientes desliguem seus aparelhos na hora de cometer crimes. Não sei se vocês começaram a prestar atenção, mas reparem nisso. Aquela juíza que foi morta no Rio, Patrícia Scioli. Tudo PM envolvido. E é óbvio que tudo conhece essa informação da herb. Na hora do delito, todos os aparelhos celulares foram desligados. Desligados por quê? Exatamente para não permitir esse rastreamento. Legal? Pessoal, cuidado então, porque o artigo 13b, que está aí exibido na tela para vocês, demonstra exatamente o quê? Demonstra que essa informação, quanto às estações radiobase, é uma informação que não pode ser requisitada de plano pelo MP e pela polícia. Ou seja, é uma informação que está sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. Sem a autorização judicial prévia, você não pode ter acesso a isso. Tome cuidado por quê, senhores? O parágrafo 4º desse artigo 13b diz que se a autorização judicial, se a manifestação judicial não se der em até 12 horas, já não precisa dela. Esse parágrafo 4º, extremamente controverso e polêmico, né? Estava até atualizando a nossa edição 2017 do manual e escrevendo sobre ela. Aliás, coloquei também no Legislação e no CPP comentado. Espera aí. Ou precisa de autorização judicial ou não precisa. Na minha opinião, precisa. Porque, veja bem, até brincava com o Charles, né? A sua localização, ainda que aproximada, tangencia o direito à intimidade e à vida privada? Sim ou não? Sim. Que às vezes, Charles, né? É engraçado quando a gente pergunta isso, Charles. Geralmente a pessoa, quando ela é perguntada e confrontada, igual eu estou brincando aqui com você, porque você é nosso único aluno, geralmente a pessoa, ela olha para o lado, olha para o outro, ela evita o confronto, né? Porque não quer responder a pergunta. Mas, pessoal, queira ou não, a sua localização, ela está ligada à intimidade ou à vida privada. Vamos aqui dar o exemplo logo, né? Você vira para a patroa e fala assim, nossa, hoje eu estou gravando aula até tarde. Mentira! Você está no bar da esquina, né? Você está numa balada, você foi aí, aí foi dançar, sei lá, não me interessa para onde que você foi. Mas você não está no estúdio gravando aula. Então, tangencia a vida privada, tangencia o direito à intimidade. Por isso, o ideal é concluir que se faz necessária a autorização judicial. Por isso que o parágrafo 4º é, no mínimo, estranho. Porque como é que o decurso do prazo de 12 horas após a requisição faz desaparecer a necessidade de autorização judicial prévia? Então, o ideal é concluir que tal parágrafo padece de inconstitucionalidade. Mas a lei é muito nova, resta aguardar para ver aí quais serão as conclusões.
Maravilha? Colegas, prosseguimos e aí surge uma questão interessante. Está aí na tela para vocês. Natureza do crime e atribuição para as investigações. O examinador vira para você e pergunta, candidato, um crime foi praticado na Avenida Paulista, Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Quem vai investigá-lo? Veja, às vezes o aluno acha que um crime foi cometido na Paulista, Copacabana, Ipanema. Ele fala, ó, quem vai investigar é a Polícia Civil, Renato. Certo ou errado? Errado. Porque, na verdade, antes de dizer que é a Polícia Civil, você tem que dizer para mim qual é o delito que foi praticado. Porque é a natureza do delito que vai definir a polícia judiciária que irá investigá-lo. Quer ver comigo? Vamos lá então. Primeiro, Charles, imaginem vocês que o crime em questão teria sido um crime militar e que esse crime militar é da competência da Justiça Militar da União. Senhores, quem vai investigá-lo? Ora, se esse crime é militar e se ele é da competência da Justiça Militar da União, quem vai investigá-lo são as próprias Forças Armadas. Será designado um encarregado que vai presidir um inquérito policial militar e é esse oficial das Forças Armadas que vai desempenhar as funções de polícia judiciária. Ele vai interrogar, ele vai realizar diligências, vai ouvir testemunhas, vai realizar perícias. 2. E se o crime for um crime militar, só que da competência da Justiça Militar Estadual? Mesma coisa. Quem vai exercer essas funções de polícia judiciária será a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros. Renato, e se o crime for eleitoral? Se o crime for eleitoral, você tem que lembrar que a Justiça Eleitoral faz parte do Poder Judiciário da União. Por consequência, quem investiga esses delitos, pelo menos em regra, será a Polícia Federal. Renato, mas e se na cidade não houver delegacia da Polícia Federal? Sem problema. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, não há nenhum óbice a que essas investigações sejam levadas a efeito pela Polícia Civil. Então, crime eleitoral, em regra, Polícia Federal. Se, no entanto, não houver delegacia da Federal, não há nenhum problema se as investigações forem feitas pela Polícia Civil. Para a gente poder concluir, Renato, mas e se o crime for federal? Quando eu me refiro ao crime federal, eu me refiro, na verdade, àqueles crimes da competência da Justiça Federal, previstos lá nos incisos do artigo 109, a partir do inciso 4º. São os crimes federais. Senhores, se o crime é federal, quem é que detém atribuições de polícia judiciária? Ora, é óbvio que quem detém essas atribuições é a nossa querida PF, Polícia Federal. Maravilha. Para poder fechar a última hipótese. Renato, e se por acaso se tratar de crime comum da competência da Justiça Comum Estadual? Quem é que vai exercer essas investigações? Aqui é onde o aluno escorrega na casca de banana, sabe por quê? Porque aqui o aluno vira e fala, nossa, agora ficou fácil, agora eu vou dizer que é a Polícia Civil. De fato, é a Polícia Civil, pelo menos em regra. Só que o cuidado que vocês devem ter é o seguinte, para toda regra existe uma exceção. De fato, colega, se foi cometido um crime aí em Recife, tá? Porto Alegre, Cuiabá, Manaus, no meio da rua, Polícia Civil vai investigá-lo, pelo menos como regra. Agora, cuidado, e cuidado por quê, senhores? Porque, na verdade, a Polícia Federal também pode investigar crimes comuns da competência da Justiça Estadual.
E isso de acordo com a Constituição Federal. Só que a Constituição Federal exige, para tanto, que esse crime seja dotado de repercussão interestadual ou internacional. E desde que haja disposição legal nesse sentido. Então, na verdade, cuidado com isso, porque a Polícia Federal pode sim investigar delitos que amanhã serão julgados pela Justiça Comum Estadual. Mas desde que tais delitos estejam previstos em lei e sejam dotados de repercussão interestadual e internacional. Sobre o assunto, aliás, façamos aqui juntos uma leitura da própria Constituição Federal. Está aí na tela, veja. Artigo 144, parágrafo 1º, que vai dizer: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou suas entidades autárquicas e empresas públicas. O que está em amarelo corresponde aos crimes investigados pela Polícia Federal, que amanhã serão julgados pela Justiça Federal. Até aí, tranquilo. Só que veja, a Constituição vai mais além. E ela vai dizer, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Veja, o que está em verde corresponde a crimes que são investigados pela Polícia Federal, que não necessariamente serão julgados pela Justiça Federal. Podem, sim, ser julgados pela Justiça Comum Estadual, desde que, como diz a própria Constituição, haja repercussão interestadual ou internacional exigindo repressão uniforme e desde que haja disposição legal nesse sentido. Que lei é essa? É a Lei 10.446 do ano de 2002. Essa lei, então, meus amigos, que será exibida para vocês aí na sequência, ela trata de crimes dotados de repercussão interestadual ou internacional que podem ser investigados pela Polícia Federal, sem prejuízo de uma apuração também a ser feita pelas polícias estaduais. Vamos dar uma olhada nessa lei? Está aí na tela para vocês. Lei 10.446 de 2002, que vai dizer o seguinte, vejam, na forma do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 144, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública, em especial PMs e polícias civis, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais. Vamos dar uma olhada. 1. Sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro, se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. 2. Formação de cartel. 3. Relativas à violação a direitos humanos. 4. Furto, roubo, receptação de cargas transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação. 5. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição de produtos falsificados, corrompidos, adulterados ou alterados. 6. Furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indício da atuação de associação em mais de um estado. Parágrafo único. Atendidos os pressupostos do caput, o DPF procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência
seja autorizada ou determinada pelo ministro da Justiça. Vale lembrar, acrescentando aí para vocês, que além de todos esses delitos aí citados, a Polícia Federal também pode investigar o crime de terrorismo. E isso de acordo com o artigo 11 da Lei 13.260. Aliás, a lei de terrorismo será objeto de análise por mim nas aulas de legislação especial. Estou muito animado para falar sobre terrorismo, porque no ano passado passei o ano estudando o assunto. Aliás, já acrescentamos a lei ao nosso livro de legislação em apenas 84 páginas, ficou muito legal, com muita doutrina estrangeira que será trabalhada aí com vocês. Legal? Fazemos o nosso intervalo, Charles. Voltamos já já.